vice de Trump, o J.D. Vance, um discurso que ele fez agora recentemente sobre a questão da globalização, sobre a natureza da globalização. Assim como o Trump, o J.D. Vance é mostrado pela mídia como os caras lunáticos, alucinados, pessoas folclóricas. É assim que a extrema-direita divulga a si própria, tá? Como a ideia do populismo de extrema-direita, com figuras caricatas, folclóricas e tudo mais. Não que J.D. Vance e Trump eles estão atendendo alguma demanda do Estado profundo. Vamos ver esse discurso aqui, um pequeno corte aqui, um clipe de uma fala do J.D. Vance sobre a questão da globalização e a situação dos Estados Unidos, justificando toda a política do fazer a América grande outra vez, etc., justificando como uma reação à globalização que fez os Estados Unidos caírem numa espécie de armadilha, que é descrita nessa fala do J.D. Vance, o vice do Trump. Vamos ver aqui. Because there were two conceits that our leadership class had when it came to globalization. The first is assuming that we can separate the making of things from the design of things. The idea of globalization was that rich countries would move further up the value chain while the poor countries made the simpler things. You would open an iPhone box and it would say designed in Cupertino, California. Now the implication, of course, is that it would be manufactured in Shenzhen or somewhere else. And yeah, some people might lose their jobs in manufacturing, but they could learn to design, or to use a very popular phrase, learn to code. But I think we got it wrong. It turns out that the geographies that do the manufacturing get awfully good at the designing of things. There are network effects, as you all well understand. The firms that design products work with firms that manufacture. They share intellectual property, they share best practices, and they even sometimes share critical employees. Now, we assume that other nations would always trail us in the value chain, but it turns out that as they got better at the low end of the value chain, they also started catching up on the higher end. We were squeezed from both ends. Now, that was the first conceit of globalization. I think the second is that cheap labor is fundamentally a crutch, and it's a crutch that inhibits innovation. I might even say that it's a drug that too many American firms got addicted to. Now, if you can make a product more cheaply, it's far too easy to do that rather than to innovate. And whether we were offshoring factories to cheap labor economies or importing cheap labor through our immigration system, cheap labor became the drug of Western economies. And I'd say that if you look in nearly every country from Canada to the UK that imported large amounts of cheap labor, you've seen productivity stagnate. I don't think that's not a total happenstance. I think that the connection is very direct. Vocês ouviram aqui, olha, o J.D. Vance, ele fez aqui um diagnóstico perfeito da globalização. O primeiro que ele chama da presunção da globalização. E segundo, a droga da privatização. Então ele colocou aqui que toda a presunção da globalização, vocês devem ter acompanhado, vem da ideia de separar a produção do design, tá? Então, ele mostra bem a coisa de como a cadeia produtiva foi alterada durante a globalização, sendo que os países asiáticos ficaram com a parte inferior da cadeia produtiva, a produção do bem em si, a produção material, né, pelo fato da mão de obra barata, na Ásia, etc. Enquanto nos Estados Unidos ficou o design, a codificação. Então, toda a criação do design, do código, dos aspectos digitais, da criatividade digital, ficou para o primeiro mundo. Enquanto lá com a Ásia, ficou a questão da parte inferior da cadeia produtiva global, onde a produção de valor é menor, ou seja, a parte industrial manufatureira. Só como vocês colocam, eles não contavam que também eles lá na Ásia não iam ficar apenas nessa parte inferior da cadeia produtiva. Eles iriam avançar para o design, para a programação, para a codificação.
Vocês devem ter acompanhado que nos Estados Unidos essa desindustrialização leva ao desemprego, mas oferece como oportunidade, não, mas você pode aprender a fazer design, você pode ser um programador de computadores. Só que é uma área que emprega muito pouca gente, tá? E o desemprego aumenta nos Estados Unidos, né? Nos países do primeiro mundo. Essa é a presunção da globalização, tá? Que seria possível separar essas duas coisas, o design de um lado, a produção do outro. Só que acabaram se misturando os Estados Unidos no meio, pressionado, exprimido, squeeze, né? A expressão interessante que ele usa aqui. A segunda coisa, o vício da mão de obra barata. Resultou que, para os países do primeiro mundo, pelo desemprego, pelas mudanças estruturais do mercado de trabalho, mediante a desindustrialização, a mão de obra começa a se tornar farta e barata nos países de primeiro mundo. Isso se tornou uma droga, semelhante ao fentanil, uma coisa assim desse tipo, tá? Só que aumenta, só que isso gera produtividade baixa, inovação baixa e assim por diante. É interessante que esse diagnóstico que o G.D. Vance coloca é exato. Impressionante, o vice do Trump coloca um diagnóstico perfeito da globalização. Esse é o paradoxo da globalização, no qual os países do primeiro mundo, em particular os Estados Unidos, se encalacraram nessa armadilha. Tá? Então, vê hoje, por exemplo, a China passando à frente em relação à questão da inteligência artificial, com o DeepSeek, por exemplo, dando um baile nos Estados Unidos. Então, essa coisa do Make Great America Again é uma forma nostálgica de tentar reverter essa presunção da globalização. Tá? Eu achei esse diagnóstico perfeito do vice aqui do Trump. Nesse problema, a preocupação que está de fundo nessa fala do G.D. Vance, que a gente já tinha comentado, é que toda essa guerra alfandegária, essa guerra tarifária que o Trump está colocando, é uma cortina de fumaça. Tá? Na verdade, ele está preocupado com outra coisa. Tá? Qual é essa outra coisa que o Trump está preocupado? Claro, ele está preocupado com o fato dos países asiáticos ou os países dos BRICS estarem cada vez mais dominando essa parte do design, da programação, que deveria estar apenas nas mãos dos países do primeiro mundo, tá? Crescerem, criarem uma plataforma financeira autônoma e verem, de repente, suas reservas cambiais substituindo o dólar por uma outra unidade monetária dos próprios BRICS. Tá? Então, meus caros, isso é o que está por trás aqui da fala do G.D. Vance. A gente pode ver que toda a reação aqui da reeleição do Trump vem com uma reação a isso que o vice do Trump colocou nesse vídeo. É um diagnóstico perfeito. Aí você percebe, para terminar aqui a nossa reflexão sobre isso, o papel ideológico aqui da extrema-direita. A extrema-direita levanta questões muito relevantes, até, muito importantes, só que misturado com um monte de besteira. Então, de repente, o papel da extrema-direita é jogar até questões relevantes em público que acabam não sendo levadas a sério pelo monte de besteira que eles falam juntos. Então, junto com esse diagnóstico perfeito do G.D. Vance, vem a guerra tarifária, vem tomar conta do Canal do Panamá, vem a guerra alfandegária, a guerra tarifária e tudo mais. Então, parece ser bem o papel ideológico aqui das bombas semióticas da extrema-direita. Jogar questões relevantes para a opinião pública, para depois ridicularizá-las dentro de um pacote, tá, de absurdos. Tá? Mas isso que o G.D. Vance colocou é um diagnóstico perfeito. Eu assinaria embaixo desse diagnóstico aqui da globalização. Tanto a questão da presunção da globalização,
quanto à questão do vício da mão de obra barata que inundou os sistemas econômicos dos países do primeiro mundo. Tá? Então é isso, vamos avançar aqui os nossos drops com o quê? Com o quê? Vamos avançar os nossos drops aqui com agora a questão do cinema e audiovisual. Temos um filme aqui para a gente analisar, então sobe a vinheta.